Toda história tem coração. E o coração da história atravessa os tempos guardado na memória dos povos, reinventado pela palavra de cada contador, de cada contadora, de boca em boca, de boca em boca, de boca em boca, de coração em coração. Toda a história tem coração. E o primeiro som que a criança escuta dentro da barriga é o tambor do coração da mãe. Toda a história tem coração. E todos nós temos um tambor dentro do peito. Eu quero ver quem consegue aí de casa acompanhar esse tambor com palmas. Um só coração. Juntinho com o meu tambor. Agora eu quero ver quem consegue bater o tambor, o coração, com os olhos. Do jeito que quiser inventar. E com a língua. E com o sovaco. Com a barriga. Bumbum. Com os pés. Toda a história tem coração. E o coração da história atravessa os tempos guardado na memória dos povos, reinventado pela palavra de cada contador, de cada contadora, de boca em boca, de boca em boca, de boca em boca. Eu ouvi essa história da boca de Cacaverá Jecupé, índio brasileiro. E agora eu peço licença às tradições antigas para trazer a minha história da história, o meu reconto, a partir de tudo que eu aprendi com essa história. Uma história que aconteceu num tempo nem passado nem antigo, porque naquele tempo nem tempo havia, mas já existia Nhamandu. Nhamandu, a grande música. Nhamandu, o grande silêncio. Nhamandu, o grande espírito. O mistério que se sustenta no vazio pelo puro reflexo do seu próprio coração. Nhamandu inspira e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Pois Nhamandu inspirou, soprou e fez nascer Quaraí, o grande sol, que brilhou pleno, brilhante. E do coração de Quaraí desdobrou-se Tupã. A voz trovão, dançando e cantando.
na imensidão de Nhamandu. E foi num suspiro relâmpago de Tupã que nasceu o espírito da Mãe Terra, uma serpente luminosa que foi se espreguiçando, se enrodilhando num giro azul dançante cirandeiro, até adormecer e sonhar. E foi assim, minha gente, que a Mãe Terra sonhou, sonhando-se. E enquanto sonhava, ela se transformou numa enorme tartaruga estelar. E ali no grande casco da tartaruga, Tupã, a voz trovão, foi desenhando todas as entidades terrestres. Desenhou as montanhas, os vales, as florestas, os campos, as nascentes, as cachoeiras, os mares, os desertos. E então, Tupã sonhou alguém para continuar o trabalho de criação sobre a terra. E assim nasceu Nhanderuvussu, o primeiro ser humano. Mas ele não tinha a forma, o corpo que nós temos hoje. Ele era leve como o vento. Ele tinha asas. E por isso era tão difícil para ele viver aqui sobre este chão. Então Tupã, a voz trovão, sugeriu que Nhanderuvussu percorresse os 4 cantos terrestres a fim de aprender a viver na terra. Nhanderuvussu veio flutuando, 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 flutuando em direção ao leste, onde encontrou a primeira rocha, a rocha ancestral. E ele disse: rocha, me ensina a viver na terra. E a rocha disse: entre em mim e você vai aprender. E ele entrou na rocha e se tornou rocha. E assim ele aprendeu a ficar fixo, firme sobre a terra. Aprendeu a meditar, a contemplar horizontes. Até que a rocha disse: pronto, acabou. Mas o que é acabou? Acabou. Existem muitas formas de se viver na terra. Vá, continue aprendendo. Esta foi apenas uma. Ele agradeceu a rocha e saiu flutuando, 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 flutuando em direção ao sul, onde encontrou a primeira árvore, a grande palmeira ancestral. E ele disse: palmeira, me ensina a viver na terra. E a palmeira falou: entre em mim e você vai aprender. E ele entrou na palmeira e se tornou palmeira. E assim, ele aprendeu a criar raízes profundas, sentindo a umidade do chão, mas sem perder o balanço. Sem perder o balanço. Pronto, acabou. Ah, mas já! Está tão bom! Sim, existem outras formas de viver aqui. Vá, siga o seu caminho, continue aprendendo. Ele então agradeceu a palmeira e saiu flutuando, flutuando, flutuando em direção a oeste, onde deu de cara com a primeira onça, a onça ancestral. Onça, me ensina a viver na terra. Entre em mim e você vai aprender. E ele entrou na onça e se tornou onça. No início estranhou as patas, elas pareciam as raízes da palmeira, mas agora elas se desprendiam do chão, ganhando movimento. Tudo isso sou eu, tudo isso é você em mim, gritava a onça em disparada. Tudo isso sou eu, tudo isso é você em mim. E assim ele foi aprendendo a correr, a saltar, a sentir o cheiro do mundo, e era bom. Até que a onça deixou Nhanderuvussu ao pé de uma montanha ao norte. Vá, siga seu caminho.
Ele agradeceu a onça e subiu a montanha, flutuando, 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 atraído por um brilho que parecia vir lá do topo. E quando finalmente chegou no alto, ele percebeu que o brilho saía de dentro de uma gruta. Ele entrou e viu ali no fundo da gruta uma serpente luminosa. Quem é você? Eu sou o espírito da Mãe Terra. Dessa vez ele nem precisou explicar. A serpente foi se enrodilhando, foi reunindo o barro do chão e com aquele humus ela moldou um corpo. No lugar dos olhos, colocou 2 cristais da terra e disse: entre nesse corpo e você vai aprender. E assim foi. Ele entrou naquele corpo e se tornou tupi, o som de pé, o som provido de um corpo, de um assento. E agora, com toda aquela inspiração de Tupi, Quaraí, Nhamandu, e com a essência da Mãe Terra impressa no seu corpo, sua vida seria sonhar, imaginar e criar, sim, dar forma ao seu pensamento através da palavra. Assim ele saiu andando, foi aprendendo a verticalidade. Ele sentiu os primeiros calafrios quentes da alma e conseguiu olhar a vida através do caleidoscópio dos seus olhos de cristal. Era linda. Mas de repente, as imagens começaram a pipocar em sua mente, até que as palavras não aguentaram mais e escapuliram da boca. Arara! E a primeira arara se fez. Urubu. Jacaré. Tatu. Boto. Pirarucu. Ele sentiu um poder imenso e também um limite muito estreito ali dentro daquele corpo. E também um pouco de medo, eu preciso dizer para vocês. Na verdade, ele foi apavorado, e voltou correndo até o alto da montanha para devolver à serpente luminosa aquele corpo que não lhe pertencia. Afinal de contas, não tinha sido sempre assim? Ele emprestava, aprendia, devolvia, emprestava, aprendia, devolvia? Pois então. Mas a serpente disse que não. Agora, tudo seria diferente. Ele habitaria aquele corpo por um longo tempo. E quando finalmente ficasse cansado, aí sim, deitaria o manto nas covas da Mãe Terra. Bom, já que a existência teria certo prazo de validade, ele resolveu aproveitar a vida, e foi tomar um bom banho de cachoeira, sabe? Mergulhou, nadou, boiou. E no fim da tarde estava sentado ali numa pedra, quando ele viu, no espelho das águas, o reflexo de um tupi igualzinho a ele. Quer dizer, era um pouco diferente. E uma palavra beijou a sua boca. Cunhataiporã era a mulher. Ela veio emergindo das águas, transparente. E aos poucos, o sol foi tingindo sua pele daquele vermelho queimado do poente. Bom,
com certeza agora a existência ficaria bem mais interessante. E os dois seguiram juntos, criando juntos. Claro, antes a mulher resolveu dar aquele toque feminino às coisas já criadas pelo companheiro. Afinal, minha gente, faltava delicadeza aos pássaros. Então ela criou o beija-flor e também flores de todas as cores e perfumes. Os bichos da terra, nossa, eram muito desengonçados. Então ela criou a joaninha, o louva-a-Deus, as borboletas, a lagarta pintada. E olha, faltava uma certa fantasia aos peixes. Eram muito cinzentos, muito opacos. Faltava fosforescência, faltava brilho. Faltava brilho. Bom, assim foi, até o dia em que resolveram criar outros humanos. Então, a mulher colheu sementes. Sementes negras, sementes vermelhas, sementes brancas, sementes amarelas. Guardou aquelas sementes no buraco de uma cabaça e fechou a cabaça com um pedaço de pau. Assim, ela criou a primeira maraca e foi chacoalhando, dançando, entoando cantos. Oi, 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 oá. Oi, 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 oá. Oi, 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 oá. Oi, oi, eu, oi, 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 eu, ah. E as sementes foram virando crianças, crianças negras, crianças vermelhas, crianças brancas, crianças amarelas. 4 povos de uma mesma nação, a nação humana. Eram crianças brotando da terra, crianças saltando das labaredas, crianças emergindo das águas, crianças trazidas pelo vento. E o tempo passou. Aos poucos, os mais velhos, já cansados, foram deitando seus mantos nas covas da Mãe Terra. Mantos que os mais novos tornavam a emprestar. Mas, infelizmente, minha gente, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, as filhas das filhas das filhas das filhas, foram se esquecendo. Eles se esqueceram que um dia, num tempo nem antigo nem passado, porque naquele tempo nem tempo havia, todos tinham sido um mesmo grande ser, pássaro ancestral. E assim nasceu o medo. Sim, assim nasceu o medo. O medo que trouxe todos os venenos humanos. Trouxe a inveja, a raiva, o ódio. Trouxe a tristeza, a mágoa, o sofrimento. O medo que gerou a guerra, guerra entre irmãos. Porque o medo é o esquecimento. E a cura são as memórias em movimento. Avoa, alma, avoa. Alma, saudade cumprida. Alma é querer de novo dançar o inteiro da vida.
Não é à toa que a gente costuma presentear as crianças com chocalhinhos para que nunca se esqueçam. Bom, eu sou a Cristiane Velasco, contadora de histórias, educadora, e como eu disse, eu ouvi essa história da boca de um índio brasileiro chamado Cacaverá Jecupé. Cacaverá é um grande escritor, educador, contador de histórias. Ele tem muitos livros publicados e eu vou mostrar para vocês um desses livros. A Terra dos Mil Povos. História indígena do Brasil, contada por um índio. Essa história, esse mito fundador, esse mito originário que eu acabei de recontar com todo respeito às tradições, não está nesse livro, né? Eu ouvi essa história da boca do próprio Cacaverá, num encontro, numa oficina, mas eu encontrei, muito tempo depois, um PDF, né, dessa história, chamado A Voz Trovão, né? Mito de um povo guarani, mito de criação do povo guarani, né? Então dá para encontrar, né, jogando no Google, vocês conseguem encontrar a história escrita pelo próprio Cacaverá, né? E nesse livro tem uma passagem que eu gosto muito. Eu vou ler para vocês, que fala sobre a memória cultural. A memória cultural se baseia no ensinamento oral da tradição, que é a forma original da educação nativa, que consiste em deixar o espírito fluir e se manifestar através da fala, aquilo que foi passado pelo pai, pelo avô e pelo tataravô. Então, gente, que a gente possa valorizar essa sabedoria, né, dos nossos povos originários. E eu queria encerrar com uma dança, né? Esse versinho que eu contei no final da narrativa, voa alma saudade comprida, alma é querer de novo dançar o inteiro da vida, fui eu que escrevi, né? Faz parte de um poema meu chamado Avoou, que foi muito inspirado por esse mito, né? E por outro mito de origem do povo Carajá, que conta que nós viemos dos peixes Aruanã. Porque quando eu era criança, eu tinha 2 sonhos recorrentes. Em um deles eu voava alto e no outro eu respirava dentro d'água. Então esses mitos fundadores dos nossos povos originários, eles vieram de encontro ao meu mito pessoal. E isso foi muito significativo para mim. Então, falando na dança, né, em dançar o inteiro da vida, eu aprendi com o próprio Cacaverá uma dança que ele criou a partir da sabedoria da tradição tupi, né? E essa dança é uma dança que a gente faz cantando as vogais do nosso nome, né? Os sons primeiros, os sons abertos que a gente tem no nosso nome. No meu caso, né, meu nome é Cristiane. Então, como ficaria esse meu nome segredo? I, I, A, E. É só pensar as vogais que a gente tem no nosso nome. Cristiane, I, I, A, E. Né? E aí cada um em casa vai pensar como ficaria o seu próprio nome, para a gente poder encerrar com essa dança. Cada um vai pensando como ficaria e a gente vai cantar, né? A gente vai cantar imaginando uma grande roda, né? Eu sei que agora
a gente está distante, mas aqui e aqui a gente está muito perto. Então a gente imagina, né, com o nosso coração pensante, com o nosso sol, uma grande roda, né? E cada um vai cantar as vogais do seu próprio nome. O Cacaverá disse que firmando, né, essa dança, cantando essas vogais do nome, a gente consegue alinhar nossos 3 corpos. O grande espírito que fica acima da nossa cabeça, né? A nossa alma, que é uma parcela desse grande espírito que atravessa um funil imaginário e fica guardada aqui no nosso coração. E o nosso corpo físico, o nosso assento. É por isso que tupi significa som de pé, som provido de um assento. Né? Nós somos sons andantes, né, que se fazem soar. Então, vamos lá? Eu vou fazer com as vogais do meu nome e vocês vão fazendo com as vogais dos nomes de vocês. Então... Cada um pode brincar com o seu som. E é interessante pensar também como seria cantar as vogais que a gente não tem no nome. Que a gente não tem no nome, né? No meu caso, o, u, eu tenho i, a e e, mas eu não tenho o e não tenho o u. Então ficaria o, u, o, u, o, u. Aí a brincadeira é de cada um. O, 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 E é interessante também a gente buscar outros mitos fundadores, outros mitos de criação, né? Nas diversas tradições espalhadas pelo mundo, né? E as crianças, as histórias que vocês contam, crianças, muitas vezes elas se aproximam dessas narrativas míticas, né? A criança, ela explica o mundo de um jeito muito parecido, né, com a maneira que essas tradições explicam o mundo. Uma vez uma criança me disse, no início o mundo era um monstro enorme. Quando ele estava de boca aberta, cuspia o dia. E quando ele estava de boca fechada, engolia a noite. Então, que essa sabedoria das crianças, que é muito próxima, né, da sabedoria pura dos nossos povos originários,
que ela siga essa sabedoria, esse saber de cor, de boca em boca, de boca em boca, de boca em boca.